Fala, meu caro, minha cara, que está assistindo a gente aqui no Dentro da Caixinha. Você que pensa dentro da caixinha tá com a gente mesmo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu entendo zero ou quase nada, que é o Food Tech. E a gente vai trocar uma ideia com o Carlos aqui da Acon, né, Carlos? Acon Sistemas. Vamos conversar sobre Food Tech, vamos conversar sobre como é que é a tecnologia aliada aí ao ramo de alimentação. Então fica ligado, o papo é muito legal, a gente vai falar sobre inteligência artificial, vai falar sobre como é que isso entra nos restaurantes, como é que a gente chega lá e o sistema funciona. Enfim, o Carlos vai dar uma dica pra gente, vai deixar tudo claro pra gente, mas antes, roda a vinheta, produção. Obrigado por estar aqui com a gente, um prazer conversar contigo, já trocamos uma ideia aqui antes no episódio, né? Legal ter aqui, muito obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite, Duda, é um prazer também estar aqui. Massa. Carlos, aliás, lembrando, pessoal, este podcast é o Dentro da Caixinha, este episódio está sendo apoiado pela Accespro. Então você que é empresário, você que quer se associar a várias pessoas, especialmente você que é empresário de tecnologia, dá uma entrada ali no site da Accespro, conheça a Accespro, que vale muito a pena. Carlos, conta pra gente, acho que antes da gente começar a falar sobre toda a tua empresa, todo o ramo, eu queria conhecer um pouco de você. Como é que é a tua história como empreendedor, Carlos? De onde é que veio essa ideia? Vou empreender, não tô nem aí, entendeu? Não quero ser CLT, vamos se jogar nesse negócio. Conta pra mim como é que começou essa história. Então, essa história começou há muitos anos, Duda, muitos anos, onde a gente não tinha essa ideia, né, do que a gente tem hoje de startup, né, a gente chamava de fundo de quintal, empresa da garagem, né, Boa. Como grandes começaram, né, realmente quando nós tomamos contato, eu venho da área de desenvolvimento de software, quando a gente tomou contato com a microinformática, né, e a microinformática começou a ser uma grande solução para as pequenas e médias empresas, né. Porém, essas empresas médias e pequenas tinham já o acesso ao hardware, né? Todo o computador, o microcomputador, o PC, né? Mas não tinha o software. Então a gente começou vendo que havia aí uma possibilidade, né? De entregar para essas empresas que estavam iniciando na jornada da informatização uma solução de software que não tinha no mercado. E começamos por aí, né? Os famosos sistemas contábeis, fiscais e assim por diante, né? Desenvolvia naqueles computadores de tubo. Isso. Tempo bom, hein? Exatamente, né? Onde somente as 4 operações faziam total sentido, né? Hoje é um pouco mais, né? Um pouquinho mais complicado, mais complexo. Nós falamos agora de algoritmos, né? Com a sofisticação extremamente grande, né? Já nos sistemas, embarcado em sistemas, né? E você me falou aqui, antes da gente começar, que você trabalhava de uma forma mais generalista, né? Isso. Tipo, vou fazer um software para todo mundo usar. E depois começou a se especializar no ramo de alimentação. Como é que foi essa transição aí? Por que dessa transição? O que acontece quando você está começando com esses sonhos, né, de poder entregar alguma coisa, você tem que também pagar conta no final do mês, né? Com certeza. O sonho não impede. Nós sabemos bem aqui. O sonho não impede o pagamento das contas, os boletos chegarem, né? E aí a nossa empresa começou produzindo software para muitos segmentos de mercado, né? Então a gente trabalhou já para indústria, para transportadoras, construções, escolas, e aí nós diversificamos muito a nossa solução de gestão. Chega um momento na história, né, da automação, da gestão nas empresas no Brasil, que a gente teve a visão de se tornar uma especialista num segmento. E aí fomos buscar esse segmento, né? Fomos buscar o Oceano Azul, né? Porque nós estávamos navegando no Oceano Vermelho. Então, quando nós fomos buscar essa especialidade, nós vimos na nossa carteira que o segmento de cadeias de restaurantes, a gestão do segmento de food tech, né? O que para nós faz todo sentido, porque hoje o segmento de food tech, ele não é simplesmente o restaurante, né? É uma cadeia que engloba aí a indústria, a distribuição, né? A importação, os e-commerces, todos integrados, né? Porque no momento que você traz um hambúrguer para tua casa, né, que você faz lá um pedido pelo delivery, há uma cadeia muito complexa de tecnologia que foi desenvolvida para chegar o hambúrguer na sua casa. Uhum. E tudo isso era feito muito solto, né? Então nós vimos que tinha aí uma possibilidade, uma oportunidade grande de montar um sistema de gestão que integrasse todas essas pontas, né? Desde o recebimento do pedido no delivery, né? Até você saber no final do dia o consumo de cebola, de hambúrguer, de pão, desperdício. Isso deve ser um inferno na vida de um empreendedor na área de alimentação. Aliás, uma área, eu sempre falo para minha esposa, eu empreenderia em várias áreas. Tem uma que eu jamais empreenderia, que é o setor de alimentação, porque deve ser complexo
complexo demais, né? Porque a pessoa tem que comprar a cebola, tem que comprar o quê? O cara do hambúrguer tem que comprar o queijo, a cebola, o picles, o pão. Como é que eu sei quanto eu gastei de pão, quanto eu gastei de picles, se eu preciso comprar pão, se eu preciso comprar picles? E o sistema de vocês faz isso também, né? Faz toda essa gestão. Isso. Esse é o objetivo principal, né? É você trazer toda a gestão daquilo que foi feito no dia, né? Na operação, a gente chama da operação. Você operou um restaurante durante um dia, você teve N variáveis, né? Você teve desperdício, você teve o problema de quebra de equipamento, você teve o cliente que não gostou daquele produto e devolveu, né? Você teve que fazer um outro. Você tem que pensar nisso no software também, né? Isso, exatamente. Então, tudo isso, o sistema nosso, através de robôs de automação, captura essas informações que aconteceram na operação. E durante a noite nós trabalhamos, né? Os robôs trabalham com inteligência, com machine learning e processam todos esses dados. Desde a transação da venda da cebola, que está lá, o picles que está no hambúrguer, até a transação de cartão de crédito que recebeu o pagamento desse hambúrguer. Então, o sistema durante a madrugada faz toda essa magia, né, para entregar no dia seguinte para quem está na parte administrativa uma gestão consolidada, ou seja, de todas as casas, né? Então, o nosso sistema faz muito sentido para aquele empreendedor que está escalando, que está abrindo novas casas. A gente sabe que quando essa dificuldade que você comentou, Duda, ela é menos sensível quando você é o empreendedor, você é o cozinheiro e você vai para a beirada do balcão lá do fogão fazer a comida. Né? Quando você é o próprio empreendedor, o próprio cozinheiro, e você toma conta daquilo. Sim, o eu presa, né? Você mexe na receita todo dia, você coloca uma pimentinha a mais, você coloca alguma coisa a mais, o cliente gosta, você tira, você faz. Isso é uma operação, é uma forma de se fazer, mas ela não se torna uma forma escalável. Você não consegue abrir a segunda, a terceira, a quarta casa. Então, quando você começa a olhar para esse segmento e querer montar uma franquia, você querer ampliar o teu negócio, aí sim faz total sentido a padronização, um sistema que te ajude a gerir o back-office. Ou seja, o sistema de vocês não é um sistema para o pequeno, para o carinha da banquinha de cachorro-quente. Ele é já para alguém que quer aumentar e crescer o seu negócio. Isso, exatamente. Hoje nós temos mais de 150 redes de restaurantes que são clientes nossos. São redes que estão sendo aportadas, investidas, né? São marcas que vêm de fora, que querem entrar no Brasil e começar a escalar no Brasil, então, e que precisam necessariamente de um sistema de gestão. E aí nós passamos por um outro aspecto importante também nisso tudo, né? Que é a parte da tributação e da entrega dos documentos, obrigações fiscais e tributárias. O sistema faz isso também. Faz isso também, porque numa gestão centralizada, né, você tem muitas vezes restaurante em cidades diferentes, em estados diferentes, com fornecedores, com tributações diferentes. Impostos diferentes, e isso precisa ser tratado de uma forma centralizada, que eu consiga recolher os meus tributos, pagar os impostos, né? De uma maneira centralizada e com segurança. Então isso também, um sistema de gestão como é o nosso, né, que ele faz, a gente determina e está focado no back-office, né? A gente não faz o front, né? Não faz a frente do restaurante, né? O tirar pedido no restaurante a gente não faz, aquela comanda que você vai lá, né? E o garçom abre para você. Nós fazemos o depois, juntamos toda aquela movimentação e fazemos todo um processamento para entregar segurança em termos de custo, em termos de estoque, que isso é extremamente importante, porque imagina você chegar no restaurante e pedir um prato do cardápio e o garçom falar para você, olha, hoje infelizmente a gente não tem aqui o bacalhau, né? Você vai no restaurante português e fala, bacalhau acabou infelizmente. Bacalhau. Isso. Então a gestão do estoque nos restaurantes, ela é muito importante, né? Então, o sistema permite essa gestão de estoque, enfim, que você tenha os números na mão e depois possa fazer uma análise sobre rentabilidade e retorno de cada item do teu cardápio. E eu imagino que para restaurante, quando você vai falar em gestão de estoque, você não pode fazer um estoque, vou fazer um estoque para um mês. Isso. Você não pode fazer isso, né? Você tem dependendo do produto que você trabalha, você tem que fazer uma gestão de estoque, o quê? Semanal? Isso. Você tem o shelf of life do produto, que ele tem produtos que são de curta duração, né? Então você tem produto que você compra a cada 2, 3 dias. Né? Os restaurantes que trabalham com carnes, por exemplo, eles têm que comprar quase todo dia a carne é comprada. Né? Então você tem aí uma dinâmica muito grande em todo esse aspecto, né? E depende, daí muda uma dinâmica para cada tipo de negócio, né? Isso é importante porque a gente olha para o restaurante, né? Na fachada, o nome, a comida que você consome, e para nós como consumidores normais,
é tudo igual, né? Mas a operação para cada um é diferente. Se eu tenho um buffet por quilo, se eu tenho uma hamburgueria, né, uma sanduicheria, se eu tenho um sistema da à la carte, então a operação é totalmente diferente. Agora que você falou, eu fiquei pensando, cara, porque para você fazer um à la carte, ok, vou fazer lá o meu macarrão bolonhesa. Eu vou gastar um X de macarrão, um X de carne, um X de molho, beleza, fechou. Eu sei que aquele prato usa aquele tipo de coisa. E o buffet, velho? Como é que eu faço esse controle do buffet? Como é que eu controlo o estoque no buffet através dos... Me conta como é que funciona isso. Quem faz direitinho, quer fazer, ele pesa o buffet na entrada e na saída. É um trabalho, porque é a única forma, né? É como na sorveteria, por exemplo, né? Você compra o teu ticket de um sorvete, vai lá e escolhe o sabor na hora. Como é que baixa isso do estoque, né? Então você pesa no início e pesa no final. Então, geralmente, os restaurantes Aquilo, eles têm um cardápio, pesam toda a produção, que é feita na cozinha, né? E no final pesa o que volta do buffet. E aquela diferença é o consumo que ele teve. E, em regra geral, eles tentam trabalhar para você tenha menos perda, né? Porque o que volta é uma perda. Não tem jeito, né? Então, é muito importante, né? Esse ajuste. Eu digo sempre que quem soubesse como funciona uma pizza com 2 sabores, não pediria uma pizza 2 sabores, 3 sabores, tá? Quero nem saber, eu quero pedir com 2, eu peço com 2 sabores e borda recheada. Eu sou assim, eu peço a pizza portuguesa, metade lombinho e a borda recheada de chocolate ainda. Porque daí... Eu imagino que pra cozinha eu tô fazendo um inferno. E pro sistema também. Porque no caso de pizza, né, o sistema precisa montar, como você montou uma pizza na hora, você escolheu os sabores, quando vem para o sistema de gestão, eu preciso montar essa pizza virtualmente, né? Uhum. Então o sistema monta a pizza para poder baixar do estoque aquilo que você optou. Então eu digo, quem sabe como funciona e o trabalho que deu para chegar nessa solução, não pediria uma pizza 2 sabores. Cara, fala a verdade, quando você vai pedir uma pizza, você pede 2 sabores. Sim. Principalmente se o restaurante não é meu cliente, tá? Ah, é? Se é meu cliente é mais tranquilo. Ah, vai. E com relação à inteligência artificial, porque hoje é o papo do momento, eu acho que vai ser o papo do momento por um bom tempo. Agora, eu acho que não há como voltar atrás com relação à inteligência artificial. Usa-se inteligência artificial no software de vocês? Se sim, como que isso acontece? Hoje nós temos, são os RPAs, que são começou tudo com RPAs, que são os robôs de automação. Os robôs de automação, ele tem um algoritmo com uma inteligência para interpretação de alguma coisa e transformação. Geralmente é isso, né, que a gente usa. Então, por exemplo, eu pego um extrato do iFood, né, e importo isso, trabalho e faço toda a geração do financeiro do a receber da empresa. Então são robôs especializados com alguma inteligência já embarcada que consegue fazer isso, né? Por exemplo, como é que eu consigo entregar para o empresário do ramo de restaurantes, o cardápio dele, o que tá bom no cardápio, o que não tá naquele mês. Isso é uma coisa, um dado importante, isso é muito interessante. Muito Por quê? Quando nós entramos, por exemplo, agora, nesse período de inverno, o cardápio muda. O consumo é nítido, né? Nós fazemos isso naturalmente nas nossas casas, né? A gente está consumindo mais sopas, né? À noite. Né? O que acaba acontecendo? Se ele não toma conta da sazonalidade que está acontecendo no restaurante, ele continua oferecendo a feijoada no verão, né? Tem restaurantes que são muito famosos por feijoada o ano inteiro, tudo bem, mas em regra geral tem pratos que são muito mais consumíveis no verão, outros no inverno e assim por diante. Então, essa inteligência para entregar para o cliente o que ele está sendo mais rentável, o que está melhor em termos de venda, em termos de retorno para ele, porque nós também temos que considerar que tem épocas que o tomate é muito caro, que a alface é muito cara e ela é representativa num determinado prato. O insumo encarece naquele período, você tende a diminuir a oferta daquele produto, porque ele deixa de ser rentável. Uhum. Então, essa engenharia de cardápio, ela é tratada hoje com inteligência, né, baseado nos dados de consumo de cada restaurante. Porque olha que mais um fato interessante. Eu tendo uma rede de restaurantes em cidades diferentes, né, nós temos clientes agora nossos de São Paulo que estão vindo a abrir em Curitiba as suas operações. Temos clientes aqui que já operam. E se você olhar o perfil do cardápio de Curitiba com de São Paulo, é totalmente diferente. O consumo. Pode ser a mesma rede, pode ser os mesmos mesma produtos. Rede, o mesmo prato, mas o consumo é diferente. Então isso precisa ser entendido
na hora da operação, na hora que eu vou fazer compras. Então o sistema precisa entender isso e dizer para o comprador, olha, aqui você não precisa comprar bacalhau, porque não se consome tanto bacalhau em Curitiba, né? Então, mas se consome carnes, né? Então, você tem aspectos importantes que dentro da mesma rede, por mais que seja uma rede padrão, que você tenha todos os processos já definidos, é importante que você tenha esse olhar para o consumidor local, né? Então, a inteligência dos sistemas, elas buscam a trazer essas informações, porque inicialmente ele é muito empírico isso, né? Todo mundo sabe que Curitiba é mais frio do que as outras regiões do Brasil, né? Mas isso já não é mais verdade. Isso não é mais verdade, né? Nós não somos uma região tão fria, né? Então nós estamos consumindo muitas coisas. Então isso está mudando, né? O perfil do consumidor. E o sistema, baseado nas informações, nas comparações, em algoritmos, ele consegue trazer de uma forma didática, né, numa forma de um gráfico, de um dashboard para o empresário, o que está acontecendo na operação dele. Pô, muito legal, muito legal. E agora que você falou de cardápio, lembrei de uma coisa agora, que é polêmica. Atenção à polêmica do dentro da caixinha. Polêmica é a seguinte: estou eu indo para um restaurante e tem uma moda agora que é, na minha opinião, um inferno para pro meu perfil de consumo. É chegar no restaurante e o cara fala assim: acessa o nosso cardápio, pega aqui no QR Code o cardápio, aí você tem que abrir o teu celular, abrir a câmera, ver se tem bateria no teu celular, ver se tua internet tá funcionando. A minha internet da Vivo é um inferno às vezes, no lugar que eu vou estar operando, às vezes não é boa. Aí eu tenho que acessar, aí eu tenho que escolher, aí tem aquele menuzinho, a tela é pequena, eu tenho que ficar procurando, quer dizer, pra mim, é um negócio que não rola. Mas o que você acha disso? Teu sistema funciona com isso? O que você acha das pessoas pararem de usar o tal do cardápio no papel? Como é que é esse pensamento para você? O que acaba acontecendo? O que a gente percebe, né? A tecnologia, ela vem trazendo uma série de ofertas, de facilidades. E tudo isso é muito bacana. Eu não sei se você lembra do tablet. Teve uma época que a ideia, né, era colocar um tablet em cada mesa, onde o cliente não precisaria do seu celular, né, não precisaria da sua internet, ele estaria conectado e ele escolheria no tablet. Bom, esse projeto muito bacana em termos de tecnologia, viável em termos de tecnologia, mas não teve adesão. Né? Houve muitos problemas e os clientes nossos que se aventuraram nesse processo deram um passo atrás. Bom, hoje está acontecendo, tiveram outras tentativas de se conhecer o cliente. Tudo isso, na verdade, são formas de se conhecer o cliente. Mas aí, o passo atrás, por exemplo, do tablet acontece por quê? Por que não deu certo? Isso. O que rolou? O que rolou é que o tablet, a família chegava na mesa, escolhia e dava o tablet para a criança, né? E tinha uns joguinhos ali que a criança ficava jogando, maravilhoso. Né? Então você estava fazendo... Imagina aquele tablet tudo engordurado. A criança come o sanduíche, vai começar a usar o próximo usuário. Isso. Tem que pegar um tablet. E sumia tablet, quebrava tablet, né? Então o investimento não era um investimento barato, né? E você tinha que colocar basicamente um tablet em cada mesa para ter uma oferta de serviço confortável para o cliente, né? Então isso tornou a operação muito difícil, né? E também porque o cliente, eu digo assim, quem pensa fora da caixinha estava pensando em pôr tablet, está pensando agora em QR Code, né? Mas pensar dentro da caixinha é para nós olhar para o cliente. Como é que é o perfil do meu cliente? Veja, independente de estar funcionando a tecnologia, eu tenho aquele cliente que não gosta de usar o celular, eu não tenho essa habilidade. São as pessoas que não têm essa habilidade. E não é uma questão de idade, tá? Isso é bom deixar claro, né? Não é uma questão de idade. Você fala assim, as pessoas de idade não têm isso. Não. É pessoas como você, como eu, como as minhas filhas, né, os meus genros. Eles têm habilidade, mas quando eles vão para uma mesa de restaurante, eles não querem ficar mexendo no celular. Não querem ficar entregando para a criança um aplicativo. Sim. Então é diferente isso. O pensar dentro da caixinha é olhar para o meu cliente e falar, qual é a minha relação que eu tenho com ele, como é que ele me vê. Então, assim, o que a gente percebe hoje? O restaurante não pode deixar de estar crescendo nesse processo, dando passos na tecnologia. Porém, ele tem que olhar para o público e dizer, eu preciso ter o QR Code, eu tenho que ter o cardápio impresso no papel também. Porque eu sou uma pessoa que gosto de ver, né? E existe uma coisa interessante, que se achava que o cardápio digital seria melhor vendedor do que o cardápio físico. Olha que interessante, não é.
né? A promoção, por exemplo, de você fazer num cardápio físico, promover um produto no cardápio físico, ela é mais atrativa do que no cardápio digital pelo tamanho da tela que você É isso que eu ia falar, tem, cara. Eu acho um né? inferno. Poxa, meu celular às vezes é pequeno. Eu acho que tem várias coisas. Meu celular é pequeno, fica ruim de ler. Eu tô indo com a minha esposa pro restaurante, cara, eu quero ter uma experiência com ela, não quero ficar mexendo no celular na frente dela. Isso. Ou o cara que vai com a família, não quer de repente que o moleque fique mexendo ele quer ter um momento com o moleque também, com a criança também ali. Então, tem várias coisas, né? Tem. Eu acho que o cardápio físico tem essa vantagem nesse sentido, né? E essa tem que ser a sensibilidade do empresário, sabe? Ter a adoção da tecnologia, porém um olhar no seu cliente. Então, infelizmente, a gente tem que dizer isso, não vai um substituir o outro, né? Vão ser complementares, eu acho que sim, né? Uhum. Nós tivemos recentemente um cliente que lançou uma operação de bares totalmente automatizada, né? Através você só não tinha cardápio, não tinha garçom, você pegava, fazia o pedido, vinha na mesa a entrega do pedido, você pagava pelo celular e saía. 6 meses tiveram que recuar e voltar um pouco o processo para ter o garçom na mesa. A venda, ela quando um garçom treinado, ele amplia o ticket médio da venda. Tá? O cardápio ele fica muito na mão do consumidor. Se o consumidor não gosta, pede e guarda o cardápio digital, ele não vendeu mais nada. Sim. E a venda de um garçom treinado, o ticket médio aumenta, porque ele te oferece o café no final, aquela, né, a sobremesa, traz alguma coisa, fala do peixe que chegou agora, acabou de chegar um peixe aí que é fantástico, muito bom, fresco. Então ele te oferece e ele melhora o ticket médio no final da venda, né? Então isso é importante. Com certeza. E uma outra coisa que eu tava lembrando num restaurante que eu fui, numa grande rede famosa, mundial. Fui lá no restaurante, tava lotado. Aí eu falei assim, tá bom, quero comer no restaurante, por favor me reserve uma mesa, me bota na fila. A mulher chegou, não tem problema, qual que é o teu telefone? Qual que é o número do celular? Eu falei, eu não quero dar meu número de celular. Eu tô vindo no restaurante, eu não tenho que dar o meu número de celular pra você. É uma informação pessoal, eu não quero que o restaurante tenha meu contato. E a atendente ficou atônita e não sabia o que me responder. Porque o restaurante não tinha, talvez, se preparado para um cliente que não tá afim de dar o telefone dele. Ele tá afim de... Cara, que dificuldade que tem de você pegar um papel, ou quer usar a tecnologia, pega um celular, um tablet, e anotar o nome do cliente e a vez na fila. Tudo quanto é restaurante sempre foi isso. Agora, por que eu tenho que dar meu telefone? Quer dizer, existe uma necessidade de adaptação aí também para a pessoa pensar, cara... Não vou ficar pegando. Porque eles querem pegar o nosso número de celular, eu sei que eles querem pegar. Exatamente. Eu digo que o grande desafio do restaurante é conhecer o seu cliente, né? Porque hoje ele é anônimo, né? Ele entra, consome, sai, né? Não deixa nada, então ele é anônimo. E evidentemente que qualquer campanha ou qualquer empreendimento é importantíssimo conhecer o cliente, né? Você ter um CRM, né? Fazer o CRM com o cliente. Mas isso é um grande desafio ainda para os restaurantes hoje. Muitas vezes eles colocam você lá com pode conectar na minha rede Wi-Fi, né? Você se cadastra aí no Wi-Fi dele, te pega ali, né? Ele pega ali. Tem alguma coisa ou na entrada, na fila, ele está tentando te pegar para conhecer você, para saber quem você é. Mas é isso, precisa ter o plano B. Né? Precisa ter o plano B dentro do restaurante, né? Ou de qualquer empreendimento, né? Nós estamos falando aqui do restaurante, mas isso serve para qualquer uma das empresas, né? Dos negócios. Não deu por aqui, preciso atender o cliente. Né? O cliente é o ponto da nossa atenção naquele momento, né? E hoje, como é que... Tá, a gente falou aqui uma questão que eu acho interessante. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta que eu tô engatilhado aqui, que eu quero saber dos perrengues. Mas como é que o restaurante faz pra fazer CRM, então? Quais são além você falou que o cara pega Wi-Fi, pega não sei o quê. Quais são as formas que vocês conseguem captar esses dados de alguma maneira, assim? Isso. Veja, hoje... quando você vai para o restaurante, mesmo quando você paga com cartão de crédito, o restaurante não tem acesso a essas informações. Não tem. Ele tem que criar campanhas, criar estratégias para poder cadastrar você, para poder pegar você, tá? Ou a nível promocional, ou algum aplicativo que você baixe e use, ou comprar cupom. Quando você compra cupom, você cai numa armadilha ali que você acaba entregando algum dado pro restaurante. Mas é muito difícil, né? O restaurante ele tem essa característica que o cliente é um anônimo, né? Sim. Como é que se conhece, então, o cliente, né? Eu vou contar para vocês, assim, uma coisa que talvez, né,
gere polêmica, mais uma Olha polêmica, né? polêmica. Mas Lembrei da Luciana Gimenez, polêmica, vamos lá. com toda essa tecnologia, vocês já devem ter visto bares que já tem robô fazendo drink, né? Não sei se já viram isso, né? Vi isso, braços automatizados que fazem o drink, né? Então, por que da polêmica? Porque o bom e velho CRM é o garçom, é o atendente que faz. Ele conhece o cliente, ele sabe do que ele gosta, quando ele chega ele sabe a mesa. Então, com o passar do tempo, você vai e pergunta para o garçom quem é o cliente, quanto ele consome. E nós temos casos de clientes que têm grandes redes vendendo fiado. Porque de tanto que conhece o cliente, mas o conhecimento do cliente está onde? No garçom que atende. É interessante isso, né? Porque a gente sai de um lado de robôs servindo drink, montando drink, para uma outra ponta, que isso aqui funciona de Que é humano pra caramba, cara. Humano demais. Exatamente, né? E aonde você chega naquele restaurante, você cumprimenta o garçom pelo nome. Aqui em Curitiba nós temos restaurantes com esse Tem, eu frequento, vou falar, o Madalosso, o velho Madalosso, eu frequento desde que eu sou criança. E os garçons me conhecem, conversam comigo, sabem quem eu sou, eles... faz tempo que eu não vou lá, mas tinha uma época que eles sabiam que eu gostava de pedir uma coisa que ninguém pedia, que era macarrão alho e óleo com molho branco gratinado. Eles não fazem isso, mas só a gordura, né? A pessoa... pensa no intestino bom. A pessoa pegava... Eu falava assim, você me traz um macarrão ali, óleo, mas você bota o molho branco, gratina. Os caras traziam na mesa. E chegou um momento que eles já me conheciam, já traziam direto, não precisava pedir. Isso é muito legal, é muito humano, né, nesse sentido. Isso. E sabe que a gente tá percebendo essa volta, né? Em outros países, né, os italianos têm muito essa cultura da comida, né, essa coisa toda, esse respeito por um almoço, por um jantar, né? Então, você vê muito isso, né? É difícil você ver um restaurante, ele chegar com o celular para fazer o teu pedido, né? Ele faz no papel e muitas vezes ele nem faz no papel. Você fala, ele vai e traz o prato certinho. Então, esse eu diria que é o maior relacionamento, né? O maior CRM que o restaurante pode fazer, que é ter a equipe, né? Ter uma equipe conhecendo o seu restaurante, conhecendo o seu cliente, né? Evidentemente que isso está cada vez mais difícil, Duda, né? Como no mundo inteiro nós estamos sofrendo essa dificuldade de mão de obra qualificada, né? De ter realmente essa dinâmica onde você tem o garçom que conhece os pratos, daí você pergunta assim, mas esse bife, né? O que compõe, qual é né? E o garçom sabe falar exatamente o que tem naquele prato, né? É uma coisa que nós estamos perdendo muito isso. Porém, quem está fazendo tem um bom resultado, tem um diferencial. Né? Tem um diferencial. Eu ia falar de perrengue, porque eu me lembrei de um perrengue que eu acho que um perrengue que todo mundo passou. E uma pergunta que eu te faço. Pandemia ampliou o teu negócio, diminuiu, dificultou? O que acontece? Porque esse foi um ramo muito afetado pela pandemia, um ramo muito sensível. Acho que foi um dos primeiros ramos que sofreu muito, foi o ramo de restaurante, né? Imagina. Foi, afetou bastante. Nós tivemos, assim, alguns clientes que fecharam suas operações, realmente isso foram poucos, tá? Mas todos fecharam por um tempo, né? Mas alguns realmente não voltaram, né? Teve muitos clientes que, assim, tinham condição de ficar parado por um tempo, né? Mas olha que interessante. Por outro lado, os clientes de delivery, Nossa Senhora, fizeram a festa. Né? E aí o que aconteceu? Nós temos vários casos emblemáticos, né? Que grandes redes de restaurante à la carte, que tem uma qualidade de carnes que entrega na mesa, começaram a desenvolver o delivery. E passaram pela crise, né, pagando suas contas, né, dando um jeitinho, né, pelo delivery. Então implantaram delivery, aí você teve ali um processo de implantação de delivery, de aprendizado, de desenvolver pratos, por quê? Aquele mesmo prato que vem na mesa que você consome, ele muitas vezes ele não serve para ser transportado. Então desenvolveram coisas novas, desenvolveram pratos novos. Assim, Duda, como qualquer crise que... Nós falamos da pandemia agora, mas o Brasil é acostumado a passar crises, né? Eu já sou mais acostumado. Os novos não conhecem muito isso, tá? Mas a minha geração, a gente já passou por muitas crises. E o interessante é que a crise é que gera essas oportunidades. Infelizmente, é uma coisa até meio piegas de falar, né? Mas é isso, sabe? Então, muitos dos restaurantes que não tinham delivery montaram. Nós temos um caso de um grande restaurante japonês em São Paulo, de um chefe renomado, uma estrela Michelin,
ele precisava fazer o restaurante funcionar, né? E é muito o nome dele. Então, o que ele fazia? Ele fazia o delivery e ele ia entregar o delivery na mesa. Caramba! Ele ia entregar. Ele chegava na casa do cliente, entregava com as louças, montava, né? Que legal. Era um restaurante japonês que muito do trabalho é ele que faz na mão, na hora, né? Então, ele ia, montava... E aí ele conseguiu fazer o delivery, conseguiu levar na casa. Não, e é um case que inclusive impulsiona ele para um outro caminho, né? É quase uma campanha que ele está fazendo de marketing ali. Isso. Ele acabou saindo na mídia, saiu muito legal. Foi muito bacana o trabalho dele. Claro que foi mais institucional, vamos chamar assim, porque não se escala, de operação não é escalável, mas é muito legal a iniciativa. Legal. Uhum. Né? Então ele manteve a marca dele, o nome dele, que o restaurante é o nome dele, né? Que é ele que é a estrela Michelin, né? Então ele levava até a casa da pessoa. Então ficou uma coisa bastante legal, né? Ficou um negócio... Nossa, espetacular. Muito legal, muito bom. Nós estamos aqui já fechando o nosso tempo, infelizmente, mas antes da gente fechar o podcast, quero fazer uma última pergunta que é perrengue de cliente. Problema de cliente, quer dizer, o que você tem assim de cliente, de história, de restaurante, você fala, meu Deus, isso aqui foi uma roubada, isso aqui o cara não devia fazer isso. Já pegou alguma coisa assim que você pensa, meu Deus do céu, o cara não faz um negócio desse? Eu diria pra você, Duda, todos os dias. Todos os dias. O que acontece, Duda, que o modelo de restaurante, ele é muito de arte, de criação, né? Então, assim, você tem, para você manter um sistema te ajudando, te apoiando, o sistema precisa ter alguns requisitos, né? Como, por exemplo, o que é chamado de ficha técnica. A ficha técnica nada mais é que todos os componentes, né, e subcomponentes daquele prato estão dentro do sistema. Então é muito comum, né, no meio da operação, o empresário criar um novo drink, né, criar um novo prato lá, né, porque um cliente pediu. E quando aquilo vem para o sistema, aquilo para, não tem como processar aquela informação, tem que se montar uma ficha técnica daquilo para daí processar. Então é muito comum, mas isso é um aspecto da criatividade e da versatilidade que o restaurante precisa ter. Né? É a história que eu estava comentando das sopas, né? De repente o empresário vê, puxa vida, esfriou, né? Tá diminuindo meu público, o pessoal está pedindo sopa, eu não faço sopa, vamos fazer sopa, né? A cozinha está aí, nós podemos elaborar alguma coisa. Então, muitas vezes... Aí ele começa a elaborar, esquece de associar. Começa de trás para frente o processo, né? Elabora, faz, deu certo, puxa vida, mas agora nós temos que fazer isso de forma sistêmica, né? Esse é um aspecto muito importante. Outro aspecto que gera muita dificuldade para as empresas é a tributação que hoje sofre um restaurante. Pela diversidade de produtos que ele trabalha. Ele trabalha com produtos que é uma água, que tem uma carga tributária, uma visão tributária, ele tem um refrigerante que tem outra, ele tem uma cerveja que tem outra, ele tem uma bebida destilada que tem outra, ele tem um vinho que tem outra, aí ele tem o prato, e aí a diversidade tributária é muito grande, e isso expõe muito ao risco o empresário. Então o sistema tenta ajudar nisso aí, sabe? Mas é muito comum nós pegarmos produtos de forma, quando chega para o sistema, produto de forma tributado errado, né? E aí você precisa corrigir. E daí é bola de neve, né? É bola de neve, precisa corrigir. Então esses eu diria para você, hoje são os perrengues, né? Você precisa entender a criatividade, né? Do empresariado, e às vezes ele vai no atacadão ali, no atacado ou na frutaria da esquina, compra, faz o prato e fala, cara, ficou legal, né? Vou atender o Duda, vou colocar esse prato que não tinha ficha técnica, tá? A tua massa com alho e óleo não tinha ficha técnica. Imagina que o Badaloso deveria sofrer. Você foi um que gerou um perrengue aí pra operação depois, tá bom? Que massa. Carlos, brigadão por ter aceitado, por estar aqui com a gente. Obrigado por aceitar esse convite. Eu adorei, achei o máximo essa conversa, super rica. Um prazer também. Obrigado a Cespro por nos apoiar, por dar o apoio aqui do podcast. E você fica ligado que semana que vem tem mais um, tá bom? Até mais.